Olá, meus amores lindos do terceiro ano, bom dia! Como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Amém! A prof espera que todo mundo esteja bem, tá? Então, hoje a nossa aula de geografia, o nosso assunto é extrativismo, tá bem? Página 79 a 87. Peguem o livro de geografia, tá bom? E vamos lá. Então, meus amores, hoje nós iremos falar sobre o extrativismo. Mas o que é o extrativismo? É uma atividade econômica que compreende o conjunto de técnicas empregadas na coleta de produtos naturais. Tudo o que é extraído da natureza pode ser caracterizado como recurso natural. Então, o extrativismo, ele é o quê? Uma atividade econômica que é o que? Empregada nas técnicas de quê? De coleta de produtos naturais. Então, o extrativismo é a coleta de produtos naturais. Os recursos naturais são elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, tais como a água, o solo, a vegetação e os minérios. Eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Então, meus amores, os recursos naturais, eles são elementos de onde? Da natureza, já fala, né? Recursos naturais, que vêm de onde? Da natureza, que são extraídos da natureza. E eles são transformados e utilizados pelos seres humanos para o benefício e sobrevivência, né? E nossa sobrevivência. E existe uma imensa variedade de recursos naturais, que é o quê? A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Vamos lá agora estudar sobre os recursos naturais renováveis. O que são eles, Pro? São aqueles que conseguem se renovar naturalmente, ou seja, havendo as condições necessárias para a natureza produzi-las. Ela, em um determinado tempo, os fará novamente, o que é o caso do ar e da energia solar. Então, meus amores, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, que eles são condições, né, necessárias para a natureza produzir. Então, a natureza que produz e renova esses recursos por um determinado tempo, como, por exemplo, o que? A energia solar. A energia solar, ela depende do quê? Da natureza, do sol, não é isso? Recursos naturais não renováveis. O que é os recursos naturais não renováveis? São aqueles que não conseguem se renovar, ou seja, a natureza não possui as condições necessárias para produzi-los novamente em tempo rápido, ou seja, demora milhões de anos. Eles também não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. São exemplos o que? O petróleo, o gás natural, o carvão e o carvão mineral e os minérios. Então, os recursos naturais não renováveis, eles não conseguem se renovar,
Ou seja, a natureza não possui condições necessárias para produzi-los novamente em um tempo rápido. E ele demora o quê? Milhões de anos. E eles também, gente, não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana. Então, são exemplos do quê? Do petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios. Os recursos naturais, naturais não renováveis, é diferente dos recursos naturais renováveis, que os recursos naturais renováveis, ele depende do quê? Da natureza. Como, por exemplo, a energia solar, ela depende do quê? Do sol, não é isso? Porque com essa energia solar, ela dependendo do sol, se transforma em energia, agredindo menos o meio ambiente. Então, o recurso natural renovável, ele depende da natureza. E o não renovável, ele não depende da natureza. Ele depende do quê? Da ação humana, não é isso? Que é o homem que tem que fazer para ele produzir. Entenderam? Recursos naturais limitados. Mas o que é os recursos naturais limitados, meus amores? São aqueles que podem se esgotar se forem explorados ou consumidos de maneira demasiada, como a água, o solo e a vegetação. Esses recursos naturais limitados, eles podem acabar se não souber consumir, como o quê? Como a água, o solo, a vegetação. Então, tem que saber usar, não é isso? Economizar a água. Temos que ter cuidado com o solo, não ficar jogando lixo na rua, como por exemplo. A vegetação também, não temos que ter a consciência, né? Cuidar da vegetação, não causando desmatamento, as queimadas. Então, os recursos naturais limitados isso. São aqueles que, se não tiver cuidado, pode o quê? Acabar. Então, por isso que temos que ter consciência de cuidar do nosso planeta, economizar água, jogar o lixo no lixo, não é isso? E a vegetação, o cuidado da vegetação é o quê? O desmatamento, que acontece muito hoje, as queimadas, né? Então, acabam o quê? Prejudicando o nosso planeta. Tipos de extrativismo. Os produtos do extrativismo podem ter diferentes origens. Quais são elas? Animal, vegetal ou mineral. São exemplos de produtos de origem animal: peles e carnes, vegetal, folhas e frutos e madeiras, e mineral, água, petróleo, carvão, ferro, ouro e prata. Toda atividade de caça e pesca de animais que não são criados é considerado como extrativismo animal. Assim, o extrativismo animal se diferencia da pecuária, porque não envolve a criação de animais. Então, vamos lá. Existem 3 tipos de diferentes extrativismo. Quais são eles? Animal, vegetal ou mineral. Exemplo do animal de origem animal é o que? Peles e carnes. Vegetal é o que? Já fala, né? Vegetal, vegetação, folhas, frutos e madeiras. Mineral é o que? Água, petróleo, carvão, ferro, sal, ouro e prata. E toda atividade de caça e pesca de animais que não são criados é considerado como extrativismo animal. São animais que não são criados, diferente da pecuária, que são animais criados em pastos, né? Como nós vimos a pecuária.
A pesca pode ser praticada para fim de subsistência, comércio ou até mesmo recreativos. Atualmente, existem técnicas bastante desenvolvidas para a pesca comercial, enquanto a pesca artesanal e a esportiva continuam a ser preferencialmente praticada de modo tradicional. Para ser uma atividade sustentável, a pescaria requer o respeito à época da desova, quando a atividade é proibida por ocasião da reprodução dos animais aquáticos. Então, meus amores, a pesca, ela pode ser, ela pode ser praticada pelo comércio, que faz a pesca para a venda dos peixes, dos mariscos, e a pesca ela pode ser praticada como recreativo, como um lazer. Muitas pessoas gostam de sair, pescar, só para se divertir. E existem técnicas bastante desenvolvidas para a pesca comercial. E tem várias técnicas, Tem várias formas de pescar, que tem a forma artesanal, que é para a venda do comércio, e tem a esportiva, que é praticada com o quê? Com anzol, com a vara, não é isso? Diferente da pesca artesanal, que é com a rede, Porque é para fazer a pesca de maior quantidade para a venda do comércio. E para ser uma atividade sustentável, para não prejudicar o meio ambiente, tem que ter o respeito na época da desova. Então, quando é a desova, é quando os peixes estão se reproduzindo, então essa época é proibida. Por quê? Porque está acontecendo a reprodução dos animais aquáticos. Temos também a caça. O que é a caça? É uma atividade que deve ser controlada para que os animais almejados não entrem em processo de extinção. Então, tem que ter esse cuidado com a pesca. Ela não pode acontecer frequentemente. Por quê? Porque vai acabar todos os animais morrendo e vai acontecer o quê? A extinção. A caça é praticada pelos caçadores, mas no Brasil, seu exército profissional é proibido, só podendo ser praticada com autorização dos órgãos competentes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ou por povos indígenas que têm o direito garantido pela lei número 6.001 em 1973, que foi conhecida como Estatuto do Índio. Então, a caça ela é proibida. Para acontecer a caça, ela tem que ter o quê? Uma autorização, do IBAMA para realizar essa caça. Ou os povos indígenas que têm o direito garantido, que saiu a lei Estatuto do Índio. Por que o índio tem direito, Porque o índio depende da caça para a sobrevivência deles. Eles se alimentam da caça. Então, por isso que o índio, eles têm uma lei que cobre eles, porque eles dependem da caça para sobreviver. Extrativismo vegetal consiste na coleta ou retirada de recursos de origem vegetal da natureza. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras atividades, como para a produção de remédios, móveis, alimentos e materiais de limpeza. No Brasil, em especial, a região norte, é muito comum o extrativismo de madeira, castanhas, açaí e látex, seiva extraída da seringueira, o látex.
muito utilizado para a fabricação de borracha. Então, meus amores, o extrativismo vegetal, ele é um recurso, né, de origem vegetal da natureza. E quais são as matérias-primas do recurso vegetal, do extrativismo vegetal? É o que? A produção de remédios, móveis, alimentos e materiais de limpeza. Quem já viu remédio, por exemplo, né, que tem de remédios naturais, xaropes naturais, os móveis, né, que são as madeiras, os alimentos, né, que nós utilizamos, que é o extrativismo vegetal, não é isso? Temos também produtos de limpezas. Quem já viu um desinfetante, por exemplo, para a casa ficar cheirosinha, de eucalipto? Então, isso tudo ele vem do extrativismo vegetal, né? E como a Pro acabou de falar, aqui no Brasil, na região norte, é muito comum o extrativismo de madeira, de madeiras, castanhas, açaí. Quem é que não gosta de açaí? E o látex, né, que é muito importante, que ele é utilizado para a fabricação de borracha. O extrativismo vegetal diferencia-se da agricultura por ser uma atividade de coleta e não de cultivo. Assim, toda atividade de coleta de vegetais que não são cultivados é considerada como extrativismo vegetal. No extrativismo vegetal, são explorados os recursos vegetais nativos, ou seja, vegetais naturais, da natureza, de um determinado lugar. Essa não é atividade de alta produtividade, porque o coletor tem que percorrer longos caminhos à procura de seu objetivo. Madeira, látex, ceras, fibras, frutos, nozes, plantas medicinais e etc. Então, meus amores, o extrativismo vegetal, ele é diferente da agricultura, porque a agricultura, ela tem que ser plantada para colher, né, para produzir frutos e colher. E o extrativismo vegetal, como a Pro acabou de ler aqui, o coletor precisa percorrer longos caminhos à procura, né, por exemplo, da madeira, do látex, não é? Porque medicações, plantas medicinais, então elas são encontradas espalhadas nas florestas, né, nas matas. Diferente da agricultura, que a Pro falou, que a agricultura é uma atividade de coleta, ela tem que ser plantada para fazer a coleta, né? Diferente do extrativismo, que ele é encontrado na natureza, né? Como, por exemplo, todos são encontrados na natureza, né? Mas, por exemplo, o látex, você não planta o látex para colher. As plantas medicinais, elas são encontradas, né, aleatoriamente na natureza, tá? O extrativismo mineral. Qual é a característica? Tem por característica a alteração rigorosa do meio ambiente onde é produtivo, pois, em geral, os minerais são encontrados no subsolo. É comumente conhecido como a mineração e inclui a extração de água, rocha, sal, petróleo, gás natural, entre outros, e pode ser direto ou indireto. O modo direto ocorre quando a produção mineral extraída é utilizada em sua forma natural, como é o caso da água mineral. E o indireto é realizado, como a maioria dos minerais, que ocorre quando o produto é extraído
extraído, destinado a uma indústria, na qual esses produtos passam por uma transformação que dá origem a produtos com maior valor agregado. Assim, a exploração dos recursos minerais tanto pode servir para o consumo imediato como para o posterior, transformando nas indústrias. Então, meus amores, o extrativismo mineral, como nós acabamos de ler, ele é extraído de onde? Do subsolo, que é comumente conhecido como a mineração, que inclui a extração de água, de rocha, de sal, petróleo, gás natural, entre outros. E ele pode ser o que? Direto ou indireto. O que é o indireto? O direto é quando ocorre a extração desse produto de forma natural. E o indireto, ele é feito como o indireto, ele é feito com a maioria dos minerais e ele é extraído, destinado a uma indústria. Então, o indireto, ele necessita da mão de obra das máquinas. Então, esse é o recurso indireto. E eles são destinados para as indústrias, porque passará por transformação que vai dar a origem do produto e ele vai ser com maior valor agregado. Então, assim é a exploração dos recursos minerais. E ele pode ser para o consumo imediato ou ele pode ser o que? Passar para a transformação nas indústrias. Então, são exemplos do que aí? Do sal, do petróleo, não é isso? Das rochas, do gás mineral. Extrativismo sustentável. Todos os tipos de extração mineral, vegetal e animal, elas devem ser monitoradas para que não ocorram o excesso na retirada dos recursos ou elementos naturais, pois a prática desordenada pode causar escassez do que se extrair. Atualmente, em todos os tipos de extrativismo, tem-se tentado adotar práticas que diminuam o impacto ambiental. Tais ações visam a prática da sustentabilidade, que está ligada à ideia de que os seres humanos só devem retirar da natureza a quantidade de recursos naturais que ela é capaz de repor. Desta forma, será possível garantir que as gerações futuras também tenham esses recursos naturais disponíveis para a sobrevivência. Então, meus amores, o extrativismo sustentável, que são todos os tipos, né, de extração, o mineral, o vegetal e o animal. Eles devem ser monitorados, porque para que não ocorra em demais quantidade, em excesso, na retirada desses recursos. Por quê? Porque se não ter esse monitoramento, esse cuidado de extração, vai acontecer o quê? Vai causar o quê? A escassez. Vão desaparecer esses produtos. Por quê? Porque já pensou de fazer a retirada sempre, todos os dias, sempre não. Tem que ter o cuidado. Tem que essas retiradas, elas só podem ser praticadas quando esses recursos ele é capaz de repor. Não pode tirar. Tem que ter a quantidade correta, porque se tirar em grandes quantidades, vai acabar acontecendo o quê? Acabar o produto, vai ter a escassez. Então, tem que ter esse cuidado de extrair.
porque senão futuramente as gerações, que é vocês, quando estiverem já adultos, poderão que faltar esses recursos futuramente. E nós dependemos dos recursos naturais para a nossa sobrevivência, não é isso? Então, o extrativismo sustentável é esse, é o controle, ele tem que ser monitorado, todos esses três tipos de extrativismo, que é o mineral, o vegetal e o animal. Eles devem ter esse monitoramento para não acontecer em tirar em excesso, em alta quantidade, porque vai acontecer o quê? Vai acabar esses produtos, porque a natureza ela tem que ter o tempo para se repor, não é isso? Porque senão, se não der esse tempo para a natureza para se repor, para se produzir novamente, não vai ter o produto. E aí vai ficar ruim para a gente, né? Para as nossas vidas. Então, o nosso assunto de hoje foi esse, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tá? Nós iremos fazer a atividade da página 85 a 87, tá bem? Se ficou alguma dúvida, manda mensagem para a Pro, tá bom? Vamos fazer a atividade aí, pega o lápis e a borracha, tá bem? Todo mundo, que a Pro vai voltar para fazer a atividade, viu? Corrigir, perdão, atividade.